Graças e paz, meus amados irmãos, deixa eu colocar o fundinho musical aqui para nós. Que Deus possa estar abençoando a sua vida nessa madrugada. Hoje nós estamos no dia 17 do mês 6 de 2020 e estamos aqui para fazermos mais um vídeo sobre o nosso estudo do livro de Números, hoje o capítulo de número 14. Eu sou o pastor Patrick Vieira. Nós estamos falando aqui da nossa igreja, Comunidade Evangélica Renovar, que fica no Rio das Pedras, Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, onde o nosso pastor presidente é o pastor João Roberto, bem como a nossa pastora Rayane, a nossa pastora dirigente, e eu estou aqui com os irmãos ajudando naquilo que posso. Convido você a estar conosco nos nossos cultos, dias de quarta-feira às 20 horas e também domingo pela manhã. Aliás, agora voltamos ao horário normal. Domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto de adoração a Deus, e às segundas-feiras, às 20 horas, a nossa escola bíblica dominical. Engraçado, né? Escola bíblica dominical, às segundas-feiras. Mas nós estamos aqui aguardando a sua visita, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Números, lembrando que nós falamos no vídeo anterior que o capítulo 13 e o capítulo 14, eles são muito integrados, eles são muito ligados. Porém, como em cada vídeo nós tratamos de um capítulo, espero que os irmãos que não viram ou que precisam recordar de algo vejam o vídeo anterior para que possam então estar tendo uma noção maior daquilo que nós estamos falando, né? E quero também avisá-los que esses estudos que nós fazemos nos vídeos aqui através do YouTube, do Facebook, são vídeos muito curtos para que não fique muito extenso e cansativo, mas que sirvam de aperitivo para aguçar a sua mente, para que você possa buscar conhecer mais a palavra do Senhor, estudar mais sobre a palavra do Senhor, e você tem liberdade para, assim que forem surgindo dúvidas, perguntas, questionamentos, é redundante isso, né? Você possa falar conosco através das mensagens aí abaixo dos vídeos ou através do nosso WhatsApp, que é DDD 21 97913 3707. É o meu WhatsApp pessoal. Vou ficar muito feliz em conversar com você, em tirar algumas dúvidas, em trocarmos conhecimento, né? Também estamos aqui para aprendermos também com os demais irmãos. Então eu convido você a estudarmos conosco o capítulo de número 14, tá bom? Antes de nós estudarmos, antes de nós fazermos a leitura e começarmos a parafrasearmos algumas coisas, quero te convidar a orar um pouquinho comigo. Vamos lá? Senhor Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando nessa madrugada, nesse dia, para que nós possamos estar, ó Pai, com muita tranquilidade estudando a Tua Palavra, buscando conhecer mais de Ti. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente, que a Tua Palavra venha a entrar e fazer, Senhor meu Deus, meu Pai, mudança primeiramente em nós, e que logo então possamos, Senhor meu Deus, sermos usados por Ti, para através de nós o Senhor trazer mudança no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país, no nosso mundo em geral. Abençoa, Senhor meu Deus, meu Pai, os Teus filhos que buscam conhecer e ter intimidade contigo, que buscam ter profundidade contigo, Senhor. Abençoa, Senhor meu Deus, aqueles que querem ter um compromisso sério de levar a Tua Palavra, Senhor meu Deus, a todos os cantos dessa terra. Pedimos que o Senhor, como a Tua Palavra diz, fortaleça aqueles que Te buscam, que Te seguem, para que possam ter a força, Senhor meu Deus, meu Pai, de lutarem contra esse sistema do mundo, Senhor, que tem tentado calar a boca dos adoradores. Da mesma forma, Senhor, eu quero pedir a Ti que o Senhor possa abençoar, ó Pai, todas as nações, todos os nossos amados irmãos, aqueles que são cristãos e os que não são cristãos, que venham a conhecer o Teu amor, que venham a conhecer o Teu chamado sobre as vossas vidas, para que eles possam compartilhar conosco aquilo que hoje nós já sentimos, que é a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor que é derramado sobre nós a cada dia. Abençoa, Pai, o nosso estudo a cada dia, a cada vídeo, para que possamos a cada dia mais continuarmos tendo esse anseio de buscar ou conhecer da Tua Palavra. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, ó Senhor meu Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo, a quem o Senhor nos deu, a quem o Senhor, ó Pai, doou, para que hoje nós pudéssemos ter vida e uma vida plena de comunhão contigo. Senhor, abençoa-nos, ó Pai, cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, no capítulo de número 14 nós vamos falar de um assunto muito sério, assunto esse que nós já estamos tratando desde o capítulo 13, ou melhor, o livro de Números, de todos os livros bíblicos, ele é o que mais trata sobre o assunto, sobre o quesito rebelião, rebeldia. E esse capítulo 14 ele é muito enfático, ele é muito incisivo, ele é muito duro para com esta questão da rebeldia, aqueles que se colocam contra a vontade do Senhor. O Senhor ele é benigno, ele é amoroso, ele é um Deus de amor, ele é um Deus justo e fiel. E justamente por ele ser justo e fiel, ele não pode ir contra a sua própria palavra. E nós vamos entender que não é Deus quem nos amaldiçoa ou que permite que coisas aconteçam conosco, mas somos nós quem escolhemos estarmos distante da sua palavra. E quando nós estamos distante da sua palavra, infelizmente, nós estamos submissos às coisas que acontecem, de mal no mundo, podem também acontecer conosco. Lembrando que o justo também terá aflições, mas temos que ter bom ânimo e prosseguir, porque após vencermos as vitórias, as batalhas, as vitórias serão fenomenais em nossas vidas. Então, se nós desistirmos por causa dos problemas que o mundo nos traz, certamente nós não teremos êxodo e, pelo contrário, sofreremos muito mais. Bem, o capítulo de número 14, ele começa com a seguinte frase no versículo 1. Então, levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Bem, o capítulo de número 14, ele vem com uma palavra muito forte do povo entrando em murmuração contra Moisés, contra Arão e automaticamente contra Deus. Porque tudo que Moisés e Arão estavam trazendo era justamente aquilo que Deus estava passando para que eles entregassem ao povo a direção para onde deveriam ir. E o povo, então, eles ao ouvirem daqueles 10 príncipes que subiram para espiar a terra, foram 12 que subiram, mas dos 12, 10, no capítulo 13, falaram contra esta vontade do Senhor de que o povo subisse. Falaram para que o povo não subisse, porque morreriam, porque o povo que habitava na terra era um povo forte, poderoso, e eles começaram a defamar a terra, e isso entristeceu o coração do povo e levou o povo a murmurar. Bem, nós falamos sobre isso no capítulo 13, então não voltaremos, mas o fruto das palavras daqueles 10 homens é o que nós estamos vendo agora no capítulo 14. O povo começa a murmurar e começa a exaurir, começa a apresentar o desejo de retornarem para o Egito. Ou seja, um povo que agora estava livre de uma opressão que sofreram por 400 anos, de uma opressão que os impedia de adorarem ao seu Deus, de serem felizes, de comemorarem as suas festas, de uma opressão que os colocava única e exclusivamente para trabalhar de forma escravizada. Eles começam agora a desejar voltar para isso, para esta vida, porque eles deram ouvidos ao que aqueles 10 homens falaram. Isso nos ensina que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos ouvindo e o que nós estamos absorvendo ao ouvir. Isso nos mostra que muitas das vezes aqueles líderes, por assim dizer, estão falando coisas, porém estas coisas não provêm de Deus. E muitas das vezes há um ou dois que Deus tem levantado para nos trazer a sua vontade, mas nós preferimos ouvir aqueles que são considerados os maiorais dentre o povo. Então, a certeza que nós devemos ter é que sempre que alguém esteja profetizando, falando sobre as nossas vidas, hoje nós temos a Bíblia Sagrada, o que o povo naquela época não tinha. Então, sempre que alguém profetizar, falar algo sobre nossas vidas com Deus, nós temos que primeiramente buscar na palavra do Senhor, em oração, em leitura, para saber se aquilo que está sendo dito provém de Deus ou não. Nesse caso, esse povo, eles começaram a murmurar contra
Arão e contra Moisés. E eles acrescentam dizendo: e por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Bem, no versículo 4 eles dizem: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Esta palavra, esse pequeno trecho, esse pequeno versículo nos mostra o quão grande era essa rebelião, o quão grande era o desejo feroz, voraz desse povo contra Moisés e Arão. Por quê? Porque Moisés e Arão, eles estavam como líderes do povo. Eles estavam como aqueles que dirigiam, direcionavam o povo para onde se devia ir. E quando eles declaram: levantemos um capitão, eles estão declarando que a ideia deles é matar, exortar, tirar, abandonar a Moisés e Arão. E naquele tempo, colocar um homem à frente de outro homem seria matar aquele que estava na liderança, tirar a vida daquele que estava na liderança para colocar outro em seu lugar. Então isso nos mostra que muitas das vezes, quando nós damos ouvidos a quem está falando algo que não é da parte de Deus, e nós damos ouvido a isso, muitas das vezes nós conseguimos reconhecer que aquilo não é de Deus quando nutre em nossos corações desejos de rebelião, desejos de fúria, desejos de violência, desejo de excomungar alguém da nossa vida, desejo de, como posso dizer, de abandonar literalmente alguém, de deixar de lado, porque Jesus ele nunca fez isso. Então, quando nós vemos que aquilo que está sendo passado para nós nos dá esse desejo, nos traz esse desejo, nós temos que acender uma lanterninha em cima da nossa mente e pensar: Jesus, o que você faria? O que o Senhor faria? Será que isso está vindo do Senhor? Será que isso realmente é de Deus? Essa seria a atitude correta? A palavra do Senhor diz que é Ele quem separa o trigo do joio. O que nós temos que fazer é orar. Algumas das vezes exortar, conversar, mas sempre com longanimidade, com amor. E esses homens, eles queriam literalmente tirar a vida de Moisés e Arão. Vamos seguir? Versículo 5 ele diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Preste atenção que de dentre todo o povo, Moisés, Arão, Josué e Calebe se ajoelharam diante de toda a congregação. Eles se ajoelharam e começaram a clamar a Deus. E a palavra do Senhor nos diz: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Isso Josué e Calebe falando. É muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Preste atenção que eles estão declarando que se o Senhor se agradar do povo, é o Senhor quem colocará o povo na terra. Não é o povo quem conquistará a terra. Não é o povo quem tomará aquela terra à força. Eles estão dizendo que o povo não precisará lutar contra aqueles gigantes, contra aqueles moradores. Ele está dizendo que Deus os colocará na terra. Será uma obrigação de Deus, será algo que Deus fará. Independente do que o homem possa fazer, Deus fará. Eles estão declarando: se Deus falou que nos dará a terra, Ele nos colocará na terra. E a congregação, então, eles continuam dizendo assim, versículo 9: a Calebe e Josué, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu
retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Eles estão dizendo, olha, não tema o povo dessa terra, porque eles serão o nosso pão, eles servirão como mantimento, como mão de obra, eles servirão como alimento para nós. Tão somente continuemos fiéis ao Senhor, porque o Senhor, Ele está conosco. Tão somente não se rebele contra Deus. É o que Josué e Caleb estão dizendo para aquele povo. E no versículo de número 10, a palavra nos diz: então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Preste atenção. Quando aqueles homens começaram a então não somente a pensar, não somente a falar, mas tomar posição, se movimentarem para apedrejarem a Moisés, Arão, Josué e Caleb, que já estavam ajoelhados, já estavam em posição de quem estavam se prostrando a Deus. Aqueles homens então pegaram as pedras e começaram a falar, alguns homens começaram a falar, vamos apedrejá-los, vamos tirar a vida destes homens que nos trouxeram, que nos tiraram do Egito, que nos tiraram daquele local onde nós estávamos comendo cebolas e figos, que nos trouxeram caminhando por esse deserto quente e nos colocaram agora diante de um povo poderoso, e vamos apedrejá-los e vamos levantar um capitão para nos levar de volta para o Egito. Prestem atenção, eles não estavam se lembrando que era Deus quem em forma de coluna os trouxe, cuidando deles de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo, que abriu o mar vermelho, que fez maravilhas diante deles. Eles esqueceram tudo isso e só estavam lembrando da terra da escravidão. Muitas das vezes eu e você temos esse mesmo pensamento. Nós olhamos para as dificuldades que estão à nossa frente e nós começamos a lembrar, a viver momentos lá atrás, como se aqueles momentos lá atrás tivessem sido os melhores das nossas vidas. E esquecemos que o melhor de Deus está por vir, está à frente, está ao seguir a caminhada. Que o melhor de Deus está ainda no nosso futuro, no dia de amanhã, no dia de hoje será melhor do que o de ontem. E se crermos, o dia de amanhã será ainda melhor do que o de hoje. Mas para isso precisamos ser fiéis. E a palavra do Senhor diz, no versículo 10 ainda: então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Prestem atenção. Nesse texto nós vamos ver que antes a glória do Senhor ela só aparecia para Moisés. E nós vamos ver que muitas das vezes o Senhor se manifestou para abençoar, para livrar, para libertar e para curar o seu povo. Ele se manifestou na abertura do Mar Vermelho, ele se manifestou na coluna de fogo, de fumaça, ele de nuvem, ele se manifestou quando tirou a água da rocha. Deus se manifestou diversas vezes, mas agora a glória dele desce. E quando a glória dele desce, ninguém da congregação consegue permanecer de pé. Nós vamos ver que agora a glória dele desce, e juntamente com a sua glória vai descer um julgamento, um juízo para com aqueles rebeldes. E este juízo, meus amados irmãos, é algo que nós devemos nos preocupar muito, porque este juízo virá segundo as nossas próprias obras, segundo aquilo que nós cometemos e falamos e pensamos. Então o Senhor diz: e disse o Senhor a Moisés, toda a congregação viu a glória do Senhor, mas a voz do Senhor se dirigiu a Moisés, não ao povo rebelde. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão, por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este povo. Preste atenção. Todo o povo estava ouvindo Deus conversar diretamente com Moisés. Deus estava afirmando a autoridade que ele despejou a Moisés e que deu a Moisés sobre todo o povo. Deus estava falando para que todo o povo ouvisse: olha, porque rejeitastes ao meu servo Moisés, que agiu segundo a minha palavra, porque rejeitastes o líder que eu coloquei sobre vocês, para libertá-los, para livrá-los e para trazê-los até a terra que eu lhes prometi, porque vocês foram rebeldes contra aquele a quem eu levantei, eu vos rejeitarei. E a este homem a quem vocês rejeitaram, dele eu levantaria um povo maior do que vocês. Vocês entendem quão pesado é o capítulo 14,
o quão pesado é o castigo sobre aqueles que têm atitudes de rebelião, de rebeldia, de se levantarem contra aqueles que Deus tem levantado. E quando eu digo contra aqueles que Deus tem levantado, não estou dizendo somente pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, missionários, não. Deus, ele levanta um jovenzinho, um homem, e quando ele levanta essa pessoa, nós temos que reconhecer isso. E nós temos que dizer, não é porque nós estamos na caminhada há muitos anos que aquele que Deus levantou agora é menor que nós, não, porque Deus pode dar uma visão para ele, Deus pode se revelar a ele muito mais profundamente do que se revelou a nós. Nós temos que orar e reconhecer aquilo que Deus tem feito, tanto na vida dos nossos anciões, a quem Deus tem ali mantido e alimentado durante tantos anos, quanto daqueles que Deus tem levantado agora. Perdão. Nós temos que pedir ao Senhor que nos dê discernimento para reconhecermos isso, para que nós não venhamos a nos levantar contra aqueles que são ungidos do Senhor. E ele continua dizendo, no versículo 13, e disse Moisés ao Senhor, assim os egípcios o ouviram. E disse Moisés ao Senhor, presta atenção, que agora Moisés, com o seu coração, com o seu amor, ao ser testado neste momento, porque Deus está tratando do povo, e Deus, com a sua onisciência e onipresença, ele já sabia a postura de Moisés. E agora Deus faz isso propositalmente, para mostrar para o povo que o mesmo homem a quem o povo gostaria de destruir, que o mesmo homem a quem o povo gostaria de apedrejar, que o mesmo homem a quem o povo gostaria de matar, de tirá-lo do meio deles, este mesmo homem tem um coração benigno e bondoso para então orar por eles, para pedir clemência por eles, para pedir para que o Senhor os perdoe. Isso nos aponta Jesus. Este momento de Moisés aponta para Jesus. O mesmo Jesus que hoje muitos ainda tacam pedra, muitos ainda acusam, muitos ainda chicoteiam com as suas palavras, muitos ainda tentam humilhar a Jesus com as suas posturas. Ainda assim, Jesus está todos os dias diante de Deus dizendo, Senhor, perdoai-os, abençoai-os, dai a eles um momento para que se arrependam. Dai a eles um momento para que possam te enxergar e acreditarem que o Senhor é Deus. Deus está ali usando Moisés para que Moisés mostre a este povo o quanto Deus ele é benevolente. Deus está usando aquele povo para mostrar para nós hoje que nós podemos ser perdoados, mas que nós também podemos ser condenados com a nossa atitude de rebelião. Moisés então diz, e disse Moisés ao Senhor, assim os egípcios o ouvirão, porquanto com força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparecesses, que a tua nuvem está sobre eles e que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, preste atenção que Moisés está dizendo que Deus ele tinha poder de matar todo aquele povo como a um só homem, simples e fácil. Como a um só homem. As nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Presta atenção, Moisés agora está trazendo não a memória do Senhor, porque o Senhor ele não esquece o que fala, mas Moisés está trazendo a memória do povo, que havia um juramento que Deus tinha feito e que Deus cumpriria com aquele julgamento, mas que por causa do povo ter desobedecido a Deus, ter rejeitado a Deus, Deus iria matar aquele povo com justiça. Mas ao fazer isso, se Deus matasse todo aquele povo, os outros povos diriam que Deus não tinha o poder de colocar o povo na terra prometida. Os outros povos não enxergariam que Deus matou aquele povo pela sua rebelião. Os outros povos não enxergariam que Deus matou aquele povo pela sua rebeldia. E diriam que Deus matou aquele povo porque Deus não era poderoso o suficiente para colocar o povo lá. E Moisés está declarando para o povo, o Senhor tem poder para matar todo esse povo. O Senhor tem poder para colocar todo o povo na terra. Mas se o Senhor matar esse povo, os outros povos jamais se converterão a ti.
E Moisés está falando para aquele povo, olha, Deus ele pode nos matar agora se ele quiser, como ele também pode nos colocar lá na terra, se ele quiser. Então eu estou orando a ele, para que ele faça a vontade dele, mas que ele nos perdoe, para que o nome dele seja glorificado e não maldito com o que os outros povos falarão, se todos nós morrermos e não entrarmos e não se cumprir a promessa que Deus tinha feito. Então, no versículo 17 nós vemos: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 4ª e a 3ª geração. Bem, ele está lembrando o povo, olha, o Senhor nosso Pai, ele é benigno, a bondade dele dura para sempre, ele nos perdoa, ele nos limpa, ele nos purifica, mas ele também é justo e ele visita a nossa iniquidade, ele traz sobre nós a nossa iniquidade, e se os nossos filhos não se converterem, ele também cobrará essa iniquidade de geração em geração, até haver uma conversão. E ele continua dizendo: perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Ele está dizendo que esse povo é iníquo, é um povo pecador, é um povo que se rebeleia contra Deus. Ele não está dizendo que esse povo não é, ele está afirmando que esse povo é pecador. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoastes a este povo desde a terra do Egito até aqui. Ele está dizendo, olha, desde quando o Senhor nos tirou do Egito, desde quando o Senhor nos tirou como um forte, com aquelas pragas, desde quando o Senhor destruiu o Egito para nos libertar, desde lá até aqui esse povo insiste em pecar contra o Senhor. E quantas vezes o Senhor perdoou pela sua grande benignidade e benevolência. Então Moisés pede, perdoa-os mais uma vez. E agora Deus vai falar com Moisés e ele vai tratar o povo. E ele vai dizer para o povo, eu posso perdoar as suas iniquidades, mas se não houver conversão verdadeira, vocês terão que arcar com aquilo a quem tens crido e tens feito e tens plantado. Colherão aquilo que semearam. Deus diz, e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoarei. Deus declara, eu vos perdoarei, eu perdoarei o povo. Porém, toda ação tem uma reação, todo ato tem uma consequência. Vamos ver agora a reação de Deus sobre a ação da rebelião. Vamos ver agora o ato que acontecerá depois da rebelião. Versículo 21. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, presta atenção, é outra promessa. A glória do Senhor encherá toda a terra. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, presta atenção. Deus, ele contou cada momento de erro do povo. Ele sabia cada ato que o povo cometeu. Lembramos que quando nós nos convertemos, Deus, ele pega o nosso pecado e lança no lago do esquecimento e nunca mais se lembra dele. Porém, isso acontece quando nós reconhecemos o nosso pecado e nos arrependemos, não por remorso, arrependimento sincero, fiel, verdadeiro. Ele continua dizendo, versículo de número 23, não verão a terra, ou seja, vou ler o versículo 22 novamente. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os Amalequitas e os cananeus habitam no vale, tornai-vos amanhã a caminhar para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Presta atenção. Deus agora fala, olha, todos esses que pecaram, que foram e que murmuraram, todos eles não verão a terra, não entrarão na terra. Agora ele fala, olha, Caleb e Josué entrarão,
porque neles tiveram um outro espírito, um espírito perseverante. Eles creram na minha palavra. Eles foram fiéis à minha palavra e sabiam que a minha palavra também é fiel com eles. Porém agora, toda a congregação, todo o povo, continua encaminhando pelo deserto. Continuem caminhando pelo deserto, que eu ainda vou tratar com vocês. Versículo 26 diz: Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmuram contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: Assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Preste atenção, agora o Senhor está pedindo para que Moisés e Arão entreguem esse recado ao povo. Que assim como o povo murmurou de Deus, agora Deus vai fazer com eles segundo a sua murmuração. Eles murmuraram, dizendo que bem seria se eles tivessem morrido no deserto. Seria melhor do que se eles fossem mortos à espada. Eles murmuraram, eles falaram justamente isso. Ou melhor, voltar à escravidão. A primeira palavra foi morrer ao deserto e depois voltar ao Egito. E agora Deus diz: assim como falastes, assim como pronunciastes, assim como profetizastes, acontecerá convosco. Deus diz: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos que dizestes, por presa serão, metereis nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Preste atenção. O povo tinha dito que eles cairiam mortos no deserto, à espada, e que os seus filhos seriam escravos. Eles declaram: nós morreremos à espada e os nossos filhos serão escravos. Agora Deus está falando: não, porque não crerem em mim, vocês morrerão, mas os vossos filhos entrarão na terra a qual vocês rejeitaram. Vocês disseram que não era uma terra boa, quando eu disse que era uma terra boa. Então vocês morrerão, mas os seus filhos apacentarão sobre esta terra. Ele diz: porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós a vossa iniquidade. 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Ou seja, eles caminharão 40 anos no deserto, acamparão 40 anos no deserto e serão afastados da congregação através da morte. Eles serão então engolidos pelas areias do deserto, porque não creram, porque se rebelaram. Prestem atenção que quando a pessoa tem um espírito de rebeldia e não quer largar dele, ele se coloca contra a vontade do Senhor.